A biotecnologia pode evoluir de formas surpreendentes. Aqui estão 10 previsões ousadas sobre o seu futuro. Extensão radical da vida. A extensão radical da vida simboliza o triunfo definitivo sobre o envelhecimento biológico, conforme tecnologias inovadoras se unem para efetivamente interromper e reverter o processo de envelhecer. Essa transformação surgirá de uma combinação sofisticada de engenharia genética, reprogramação celular e nanotecnologia avançada, permitindo que os humanos mantenham a função física e mental otimizada indefinidamente. A expectativa de vida humana se tornará limitada apenas por acidente ou escolha, em vez de deterioração biológica. O alicerce dessa revolução está na nossa habilidade de controlar os mecanismos básicos do envelhecimento a nível molecular. Os cientistas desenvolverão técnicas para reparar telômeros, eliminar células senescentes e manter a função celular perfeita ao longo da vida. Nanorobôs patrulharão o corpo continuamente, reparando danos no DNA, removendo proteínas prejudiciais e mantendo a integridade dos tecidos. Essas tecnologias trabalharão em conjunto com capacidades regenerativas aprimoradas que permitem ao corpo se curar e se reconstruir perfeitamente. Essa drástica extensão da vida humana transformará todos os aspectos da sociedade. Os sistemas educacionais evoluirão para apoiar várias carreiras ao longo de séculos, enquanto as instituições financeiras se adaptarão para administrar a riqueza por períodos de tempo inéditos. As estruturas familiares se transformarão com a coexistência de várias gerações por séculos, originando novos relacionamentos e laços sociais. O conceito de aposentadoria será completamente reimaginado, com indivíduos experimentando múltiplos ciclos de trabalho, aprendizado e reinvenção pessoal. O impacto psicológico será profundo conforme os humanos se adaptam à perspectiva de quase imortalidade. Conceitos tradicionais de planejamento de vida, avaliação de risco e metas pessoais sofrerão mudanças profundas. Os relacionamentos assumirão novas dimensões, pois as parcerias poderão abranger séculos, enquanto os indivíduos terão a oportunidade de seguir vários caminhos de vida e carreiras que antes eram impossíveis dentro de uma vida tradicional. No entanto, essa tecnologia apresentará desafios sem precedentes. O acesso aos tratamentos de extensão da vida será inicialmente limitado pelo custo e disponibilidade, podendo criar divisões sociais severas entre aqueles que podem pagar pela imortalidade virtual e aqueles que não podem. A alocação de recursos se tornará mais complexa com o crescimento populacional contínuo, sem a limitação natural da mortalidade. A sustentabilidade ambiental se tornará ainda mais crítica à medida que as pessoas vivem o suficiente para experimentar as consequências de longo prazo de suas ações. O desenvolvimento da extensão radical da vida também levantará questões profundas sobre a identidade humana, o significado da vida no contexto da quase imortalidade e o papel da morte em dar propósito à vida. A sociedade precisará equilibrar cuidadosamente os benefícios de vidas prolongadas com a distribuição equitativa e o gerenciamento sustentável de recursos, enquanto aborda as implicações filosóficas e éticas de alterar fundamentalmente o ciclo de vida humano. Fique até o final para explorar tópicos como resistência final a doenças, órgãos sintéticos, biocomputação quântica, alimentos cultivados em laboratório, híbridos de humanos e animais, entre outros. 2. O surgimento de super-humanos. O surgimento de super-humanos marcará um ponto de virada revolucionário na evolução humana, pois a biotecnologia nos permite aprimorar nossas capacidades físicas e cognitivas muito além dos limites naturais. Através de uma combinação de engenharia genética, implantes neurais e modificações biológicas avançadas, os humanos ganharão habilidades sem precedentes que desfocam a linha entre a existência natural e aprimorada. Essas tecnologias transformadoras criarão indivíduos com força física extraordinária, percepção sensorial aprimorada e habilidades cognitivas vastamente superiores. A engenharia genética será essencial nessa transformação, permitindo otimizar o DNA humano para melhorar desde a eficiência muscular até a velocidade de processamento neural. Os cientistas identificarão e ativarão o potencial genético dormente, introduzindo também sequências genéticas inteiramente novas que concedem habilidades antes impossíveis para os humanos. Essas modificações permitirão melhor uso de oxigênio, regeneração aprimorada de tecidos e respostas imunológicas intensificadas, criando indivíduos mais fortes, rápidos e resilientes que seus equivalentes não modificados.
Aprimoramentos neurais revolucionarão as capacidades cognitivas, com interfaces cérebro-computador, permitindo acesso direto a redes de informações e maior processamento. Esses implantes neurais permitirão tradução de idiomas em tempo real, cálculos matemáticos instantâneos e recordação perfeita da memória. Humanos modificados serão capazes de aprender novas habilidades em ritmos sem precedentes, processar múltiplas tarefas complexas simultaneamente e manter o desempenho mental no pico por períodos prolongados, sem fadiga ou degradação. Melhorias sensoriais expandirão a percepção humana muito além das limitações atuais. Indivíduos modificados serão capazes de ver em todo o espectro eletromagnético, ouvir frequências muito além do alcance humano normal e desenvolver capacidades sensoriais totalmente novas. Alguns podem ganhar a habilidade de perceber campos eletromagnéticos, detectar composições químicas ou sentir a integridade estrutural dos materiais. Esses sentidos aprimorados trarão novas formas de vivenciar e interagir com o mundo. No entanto, o surgimento de super-humanos apresentará desafios sociais e éticos profundos. A sociedade precisará lidar com questões de justiça e igualdade à medida que indivíduos aprimorados ganham vantagens significativas em educação, emprego e realização pessoal. O potencial de criar classes distintas de humanos com base nos níveis de aprimoramento pode gerar tensões sociais e discriminação. Também haverá preocupações sobre o impacto psicológico de tais capacidades dramáticas e a possível perda da identidade humana ou conexão com a experiência humana natural. O desenvolvimento desses aprimoramentos também levantará questões cruciais sobre regulamentação e acesso. Governos e organismos internacionais precisarão estabelecer estruturas para controlar essas tecnologias poderosas, garantindo que elas não sejam restritas apenas aos ricos ou poderosos. A comunidade médica precisará abordar as implicações de segurança do aprimoramento humano radical e criar protocolos para gerenciar a integração dessas tecnologias no corpo humano. 3. Resistência final a doenças. A resistência final a doenças representará um salto monumental na saúde humana à medida que a biotecnologia avançada elimina nossa vulnerabilidade a praticamente todas as formas de doença. Essa descoberta combinará engenharia genética, biologia sintética e inteligência artificial para criar capacidades inéditas do sistema imunológico, tornando os humanos efetivamente imunes a doenças que assolaram nossa espécie ao longo da história. O avanço eliminará desde infecções comuns até distúrbios genéticos complexos, marcando o fim de inúmeras condições médicas. No cerne deste avanço estará um sistema imunológico revolucionado, aprimorado por meio de modificações genéticas precisas e apoiado por componentes biológicos sintéticos. Este sistema imunológico aprimorado reconhecerá patógenos rapidamente, identificando e neutralizando instantaneamente qualquer organismo causador de doenças, incluindo novas variantes. Células imunes artificiais, programadas com algoritmos avançados de inteligência artificial, patrulharão o corpo, identificando e eliminando ameaças antes que causem danos. A tecnologia incorporará uma rede de sensores em escala nanométrica por todo o corpo, criando um sistema de alerta precoce que detecta o menor desvio da saúde ótima. Esses sensores atuarão com sistemas de monitoramento de saúde dirigidos por inteligência artificial para manter a homeostase perfeita, prevenindo condições crônicas e corrigindo automaticamente anormalidades celulares que possam levar a doenças como o câncer. O sistema também se adaptará e evoluirá em resposta a novas ameaças, tornando-se mais sofisticado ao longo do tempo. Distúrbios genéticos serão eliminados por sistemas de monitoramento e reparo de DNA em tempo real. Ferramentas avançadas de edição genética corrigirão automaticamente mutações, enquanto mecanismos sofisticados de reparo celular evitarão o acúmulo de proteínas danificadas e detritos que contribuem para doenças relacionadas ao envelhecimento. Este sistema garantirá que as informações genéticas permaneçam intactas ao longo da vida de um indivíduo, eliminando efetivamente as condições hereditárias. As implicações para a sociedade serão profundas. Os sistemas de saúde mudarão seu foco do tratamento para a otimização e aprimoramento. Os profissionais médicos se tornarão especialistas em manter e ajustar esses sistemas biológicos avançados em vez de tratar doenças.
A eliminação de doenças levará a aumentos dramáticos na produtividade humana e na qualidade de vida, ao mesmo tempo em que reduz os custos de saúde e o ônus emocional da doença sobre as famílias e as comunidades. No entanto, essa tecnologia também levantará considerações importantes sobre a resiliência e adaptação humanas. Alguns cientistas argumentarão que a resistência total à doença pode enfraquecer a adaptabilidade de longo prazo de nossa espécie, eliminando a pressão evolutiva que historicamente impulsionou o desenvolvimento humano. Também haverá preocupações sobre o surgimento potencial de superpatógenos que poderiam superar essas defesas aprimoradas, exigindo atualizações e modificações constantes no sistema. A sociedade precisará equilibrar cuidadosamente os benefícios da resistência final à doença com a manutenção de nossa adaptabilidade biológica natural. Número 4. Órgãos sintéticos e medicina regenerativa completa. O futuro dos órgãos sintéticos e da medicina regenerativa promete revolucionar a saúde, eliminando as restrições de escassez de órgãos e deficiências físicas. A biotecnologia avançada permitirá criar substituições perfeitas de órgãos através da bioimpressitreira Aro, TIFDSD, e cultivo em laboratório usando as próprias células dos pacientes para gerar órgãos totalmente novos e totalmente compatíveis. Esses órgãos personalizados funcionarão melhor que os naturais, com maior durabilidade e sistemas de monitoramento integrados. O desenvolvimento de órgãos sintéticos não se limitará a substituições simples, pois os cientistas projetam versões aprimoradas com capacidades melhoradas. Corações serão projetados com maior eficiência e resiliência, pulmões proporcionarão melhor absorção de oxigênio e fígados sintéticos processarão toxinas mais eficazmente que os naturais. Esses órgãos também terão sistemas de diagnóstico integrados que monitoram constantemente sua função e prevêem possíveis problemas antes que se agravem. A medicina regenerativa tornará possível o que antes era considerado impossível, a regeneração completa de membros e tecidos danificados. Combinando tecnologia de células-tronco e ativação genética direcionada, os médicos estimularão a regeneração natural do corpo para reconstruir desde membros amputados até medulas espinhais lesionadas. Essa tecnologia se inspirará em espécies como salamandras, que podem regenerar naturalmente partes do corpo perdidas, adaptando essas capacidades para uso humano. O aspecto mais revolucionário dessa tecnologia será a capacidade de crescer seções inteiras do corpo a partir de um único projeto de célula. Cientistas criarão métodos para desenvolver partes do corpo inteiras em bioreatores especiais, compatíveis com o código genético e sistema imunológico do paciente. Essa capacidade revolucionará o tratamento de lesões graves e condições congênitas, oferecendo restauração corporal completa sem a necessidade de próteses ou transplantes. Esses avanços transformarão radicalmente nossa visão sobre saúde e mortalidade humanas. A substituição ou regeneração de qualquer parte do corpo revolucionará nosso enfoque ao envelhecimento e à recuperação de lesões. Os hospitais terão bibliotecas de células dos pacientes prontas para cultivar qualquer tecido ou órgão de reposição necessário. O conceito tradicional de doação de órgãos ficará obsoleto conforme alternativas sintéticas personalizadas se tornarem o padrão. No entanto, essa tecnologia levantará questões complexas sobre a identidade humana e a natureza da consciência. Com mais partes do corpo substituíveis, a sociedade precisará lidar com questões filosóficas sobre o que nos torna humanos e quanto do nosso corpo original pode ser trocado mantendo nossa identidade. A tecnologia também trará desafios de acesso e equidade, já que os tratamentos iniciais podem ser caros e ter disponibilidade limitada. 5. Formas de vida sintéticas representarão um dos desenvolvimentos mais revolucionários em biotecnologia, à medida que os cientistas criam organismos totalmente novos, projetados desde o início para servir a propósitos específicos. Essas formas de vida artificiais serão projetadas no nível molecular, com sequências de DNA personalizadas que produzem organismos com características e capacidades controladas com precisão. Ao contrário da modificação genética tradicional, que altera organismos existentes, essas criaturas sintéticas serão construídas do zero usando cromossomos artificiais e componentes celulares projetados. Essas novas formas de vida serão úteis para diversas funções, desde limpeza ambiental até aplicações médicas.
Algumas serão projetadas para consumir poluentes e transformá-los em substâncias inofensivas, limpando ambientes contaminados. Outras serão projetadas para produzir compostos valiosos, como medicamentos, combustíveis ou materiais industriais, com eficiência sem precedentes. Esses organismos serão fábricas vivas, movidas por recursos renováveis e sem gerar resíduos. Formas de vida sintéticas médicas revolucionarão a saúde ao direcionar doenças ou condições específicas. Micro-organismos projetados patrulharão o corpo, detectando e destruindo células cancerígenas, reparando tecidos danificados ou entregando doses precisas de medicamentos onde necessário. Esses agentes biológicos serão programados com mecanismos de controle sofisticados, assegurando que desempenhem suas funções pretendidas sem causar efeitos não intencionais. O desenvolvimento da vida sintética também levará à criação de organismos híbridos que combinam componentes biológicos e artificiais. Essas entidades semelhantes a ciborgues integrarão sistemas orgânicos com materiais sintéticos e elementos eletrônicos, criando organismos com capacidades aprimoradas. Alguns podem ser projetados para servir como computadores biológicos, processando informações por meio de redes neurais com componentes vivos e artificiais. As aplicações ambientais incluirão organismos sintéticos projetados para prosperar em condições extremas, como ambientes de alta radiação ou em outros planetas. Essas formas de vida poderiam abrir caminho para operações de terraformação, criando condições habitáveis em mundos hostis, gerando oxigênio, construindo solo ou estabelecendo ecossistemas básicos. Na Terra, organismos semelhantes poderiam ajudar a restaurar ecossistemas danificados ou se adaptar a condições climáticas em mudança. Contudo, criar vida sintética demandará níveis inéditos de controle e segurança. Cientistas provavelmente desenvolverão múltiplas camadas de contenção biológica, incluindo interruptores genéticos de morte e dependências de nutrientes artificiais para impedir a reprodução descontrolada. Esses organismos serão projetados com limitações incorporadas que os tornam incapazes de sobreviver fora de ambientes controlados ou interagir com ecossistemas naturais. O surgimento da vida sintética também levantará questões profundas sobre a natureza da própria vida e o papel da humanidade na criação. À medida que esses organismos projetados evoluem, a sociedade precisará definir estruturas para determinar seu status legal e tratamento ético. Essa tecnologia exigirá uma regulamentação cuidadosa para garantir um desenvolvimento responsável, maximizando seus potenciais benefícios para a humanidade e o meio ambiente. Número 6. Híbridos de humanos e animais e xenotransplante. Esses conceitos marcarão uma nova fronteira na biotecnologia, revolucionando tanto o tratamento médico quanto nossa compreensão das possibilidades biológicas. Cientistas podem aperfeiçoar o crescimento de órgãos compatíveis com humanos em animais geneticamente modificados, principalmente porcos, cujos órgãos se assemelham em tamanho e função aos humanos. Esses animais seriam modificados com genes humanos e alterações no sistema imunológico, criando órgãos que o corpo humano aceita sem rejeição. O sucesso do transplante de órgãos levaria a desenvolvimentos mais ambiciosos na biologia híbrida. Pesquisadores criariam organismos quiméricos combinando características benéficas de diferentes espécies. Esses híbridos seriam projetados para fins específicos, como resistência aprimorada a doenças, capacidades de cura melhoradas ou habilidades sensoriais avançadas. Por exemplo, cientistas podem criar células humanas com a capacidade regenerativa de salamandras ou resistência a doenças de alguns mamíferos. A pesquisa médica se beneficiaria muito de organismos híbridos que modelam melhor as doenças humanas e as respostas aos tratamentos. Esses modelos de pesquisa combinariam tecidos humanos e animais para replicar melhor os sistemas biológicos humanos, aprimorando o desenvolvimento de medicamentos e a compreensão dos mecanismos das doenças. Esse avanço reduziria a necessidade de testes em animais, fornecendo resultados mais confiáveis. A tecnologia criaria tecidos híbridos especializados com capacidades aprimoradas, indo além do simples crescimento de órgãos. Cientistas criariam componentes híbridos do sistema nervoso para reparar lesões na medula espinhal, pele híbrida com maior proteção contra perigos ambientais e tecido muscular híbrido mais forte e resistente. Esses avanços trariam novas possibilidades para tratar lesões e aprimorar as habilidades humanas.
O campo também exploraria a criação de seres híbridos parciais para aplicações específicas de pesquisa ou industriais. Esses organismos combinariam traços selecionados de diferentes espécies para funções específicas, como produzir compostos farmacêuticos ou realizar processos biológicos especializados. No entanto, diretrizes éticas e regulações governamentais rigorosas controlariam esses avanços para evitar abusos e assegurar pesquisas responsáveis. Esses avanços levantariam questões profundas sobre a natureza dos limites das espécies e a identidade humana. A sociedade precisaria lidar com questões éticas sobre os direitos e o status moral de organismos híbridos, principalmente aqueles com quantidades significativas de material genético humano. Novos quadros legais surgiriam para abordar essas questões, definindo limites aceitáveis e estabelecendo proteções para entidades humanas e híbridas. O desenvolvimento de tecnologias híbridas também mudaria nosso tratamento de doenças genéticas. Ao incorporar características benéficas de outras espécies, pesquisadores médicos encontrariam formas inovadoras de superar limitações e vulnerabilidades genéticas humanas. Isso pode resultar em tratamentos inovadores para condições antes incuráveis e novas formas de aprimorar a saúde e longevidade humana. 7. Bioinformática quântica. A bioinformática quântica surgirá como uma fusão revolucionária da física quântica e dos sistemas biológicos, criando capacidades computacionais que superam em muito os computadores eletrônicos tradicionais. Essa tecnologia revolucionária aproveitará as propriedades quânticas de moléculas e estruturas biológicas para realizar cálculos complexos com velocidade e eficiência sem precedentes. Diferente dos computadores quânticos convencionais, que exigem temperaturas extremamente baixas, esses sistemas bioquânticos funcionarão em temperatura ambiente, utilizando os efeitos quânticos naturais presentes nos processos biológicos. Essa tecnologia terá como base células biológicas projetadas com estruturas moleculares especializadas que mantêm a coerência quântica. Os cientistas descobrirão que certos componentes celulares, especialmente dentro das redes neurais e sistemas fotossintéticos, exibem comportamentos quânticos naturais que podem ser usados para a computação. Esses bits quânticos biológicos, ou bioqubits, poderão existir em vários estados simultaneamente, possibilitando capacidades massivas de processamento paralelo. Computadores bioquânticos avançados utilizarão proteínas sintéticas e estruturas de DNA projetadas para manter estados quânticos. Essas biomoléculas projetadas formarão a base de circuitos quânticos que podem processar informações usando princípios como superposição e emaranhamento. Os sistemas serão autorreparáveis e autorreplicantes, utilizando os mecanismos naturais de manutenção celular para garantir a estabilidade computacional e a longevidade. Um dos aspectos mais notáveis do biocomputação quântica será sua eficiência energética. Esses sistemas operarão usando energia mínima, alimentada pelo metabolismo celular e exigindo apenas nutrientes básicos para manter sua função. Essa eficiência os tornará ideais para aplicações que vão desde simulações moleculares complexas até modelagem climática global, realizando cálculos que seriam impossíveis com as tecnologias de computação tradicionais. A integração da biocomputação quântica com a inteligência artificial criará sistemas capazes de resolver problemas anteriormente insolúveis em campos como a descoberta de medicamentos, ciência dos materiais e previsão do clima. Esses computadores simularão interações moleculares complexas em tempo real, acelerando o desenvolvimento de novos medicamentos e materiais e fornecendo insights sobre processos biológicos fundamentais. A tecnologia também revolucionará o armazenamento e processamento de dados, combinando efeitos quânticos com capacidades de armazenamento de DNA. Essa integração criará sistemas de computação que podem armazenar e processar grandes quantidades de informações em volumes microscópicos, mantendo a coerência quântica através de mecanismos biológicos que os cientistas estão apenas começando a entender. No entanto, o desenvolvimento desses sistemas exigirá superar desafios significativos na manutenção da coerência quântica em ambientes biológicos e no controle de efeitos quânticos no nível molecular. Os cientistas precisarão criar técnicas inovadoras para manipular estados quânticos em sistemas vivos, evitando a decoerência pela atividade celular. O sucesso da biocomputação quântica dependerá de avanços tanto na física quântica quanto na biologia molecular, criando um novo campo na interseção dessas disciplinas.
Número 8. Alimentos cultivados em laboratório para o mercado de massa. Os alimentos cultivados em laboratório revolucionarão a indústria alimentícia mundial, fornecendo opções sustentáveis e éticas à agricultura e pecuária convencionais. Bioreatores avançados produzirão eficientemente carne, laticínios e outros alimentos a partir de células cultivadas, eliminando a criação de animais e reduzindo muito o impacto ambiental. Essas instalações serão cervejarias biológicas, criando cópias perfeitas de alimentos tradicionais, sem a pegada ecológica da agricultura convencional. A tecnologia avançará além do simples cultivo de carne, para produzir itens alimentares complexos com perfis nutricionais aprimorados. Os cientistas projetarão células para criar alimentos com combinações ótimas de nutrientes, vitaminas e compostos benéficos. Esses alimentos aprimorados serão personalizados para diferentes necessidades e preferências dietéticas, oferecendo melhorias em relação aos tradicionais, mantendo sabores e texturas familiares. A eficiência da produção aumentará muito conforme a tecnologia evoluir. Bioreatores gigantes produzirão toneladas de alimentos cultivados usando menos recursos que a agricultura tradicional. O processo exigirá apenas uma fração dos recursos naturais atualmente necessários para a produção de alimentos. Essas instalações funcionarão o ano todo, independentemente do clima ou estações, garantindo suprimentos estáveis e preços de alimentos. Além de carne e laticínios, a tecnologia produzirá frutas, vegetais e grãos cultivados em laboratório. Essas plantas serão cultivadas em ambientes controlados que otimizam o crescimento e os nutrientes. Cientistas desenvolverão métodos para cultivar células vegetais que produzem frutas e vegetais perfeitos, sem solo, pesticidas ou agricultura tradicional. Esse avanço permitirá produzir alimentos frescos em áreas urbanas e regiões antes inadequadas para a agricultura. O impacto ambiental da produção de alimentos diminuirá significativamente conforme alternativas cultivadas em laboratório substituam a agricultura tradicional. A redução na pecuária diminuirá drasticamente as emissões de gases de efeito estufa, enquanto o uso eficiente de recursos ajudará a preservar habitats naturais e a biodiversidade. A tecnologia também eliminará as questões éticas da criação de animais, pois nenhum será prejudicado na produção. A segurança alimentar global melhorará com a produção localizada de alimentos cultivados em laboratório. As cidades terão instalações próprias de produção, reduzindo o transporte e garantindo alimentos frescos nas áreas urbanas. Essas instalações locais serão capazes de ajustar rapidamente a produção para atender às demandas e preferências em mudança, mantendo padrões consistentes de qualidade e segurança. Porém, a transição para alimentos cultivados em laboratório demandará uma gestão cuidadosa para minimizar impactos econômicos nas comunidades agrícolas tradicionais. Novas oportunidades de emprego surgirão em biotecnologia e produção de alimentos, mas a sociedade precisará apoiar a transição dos trabalhadores agrícolas para esses novos papéis. A tecnologia também precisará superar o ceticismo do consumidor através da transparência nos métodos de produção e comprovação da segurança ao longo do tempo. Número 9. Materiais inteligentes para viver. Os materiais inteligentes para viver revolucionarão a forma como construímos edifícios, fabricamos produtos e projetamos roupas, incorporando componentes biológicos projetados que podem responder dinamicamente ao seu ambiente. Esses materiais combinarão biologia sintética com ciência avançada de materiais para criar estruturas que estão vivas em um sentido funcional, capazes de auto-reparo, adaptação e resposta ambiental. A base desses materiais serão células e sistemas biológicos projetados para desempenhar funções específicas, enquanto mantém a integridade estrutural. Edifícios construídos com materiais vivos inteligentes possuirão a capacidade de se curar, muito parecido com a pele humana que repara feridas. Quando ocorre um dano, seja por clima, desgaste ou acidentes, os componentes vivos ativam mecanismos de reparo que restauram a integridade da estrutura. Esses edifícios também se adaptarão às condições ambientais, ajustando suas propriedades para manter condições internas ótimas. Em temperaturas altas, os materiais podem mudar sua transparência ou porosidade para controlar a temperatura, enquanto no frio, eles poderiam aumentar as propriedades isolantes. Roupas de materiais vivos inteligentes revolucionarão o conforto e a proteção pessoal. Essas roupas ajustarão o isolamento térmico conforme a temperatura, se apertarão ou afrouxarão de acordo com o movimento e até repararão rasgos automaticamente.
Versões mais avançadas terão sensores biológicos para monitorar a saúde do usuário, ajustando suas propriedades para dar suporte médico ou alertar sobre possíveis problemas de saúde. Os tecidos também serão capazes de se autolimpar por processos bioquímicos, eliminando a lavagem tradicional. Na fabricação, os materiais vivos inteligentes criarão produtos que evoluem com o uso e se mantêm ao longo do tempo. Os bens de consumo serão projetados com mecanismos de reparo embutidos que prolongam sua vida útil indefinidamente. Esses produtos também poderão ajustar suas propriedades conforme os padrões de uso, aperfeiçoando o desempenho para cada usuário. Ao atingirem o fim da vida útil, esses materiais serão totalmente biodegradáveis, se decompondo em compostos seguros para o meio ambiente. A infraestrutura construída com materiais de vida inteligente será mais resiliente e sustentável do que a tradicional. Estradas repararão buracos automaticamente, pontes se fortalecerão em resposta ao estresse e canos curarão rachaduras antes de causarem vazamentos. Esses materiais também poderão filtrar poluentes do ar e da água, contribuindo para a limpeza ambiental enquanto desempenham suas funções primárias. O desenvolvimento de materiais vivos inteligentes levará a novas formas de geração e armazenamento de energia. Células solares biológicas integradas em materiais de construção gerarão eletricidade, enquanto baterias vivas armazenarão energia usando processos biológicos. Esses sistemas serão autossustentáveis e melhorarão sua eficiência ao longo do tempo, através de mecanismos adaptativos programados em seus componentes biológicos. A tecnologia reduzirá muito os custos de manutenção e o impacto ambiental, criando uma infraestrutura mais resiliente e sustentável. Número 10. Armazenamento de dados em DNA. O armazenamento de dados em DNA é um avanço revolucionário na tecnologia da informação, com potencial para solucionar a crescente crise mundial de armazenamento de dados através da engenharia biológica. Ao converter informações digitais em código genético, os cientistas criarão um meio de armazenamento incrivelmente denso, duradouro e naturalmente replicável. 1 grama de DNA poderá armazenar milhões de terabytes de dados, superando em muito a capacidade dos sistemas eletrônicos atuais. O processo envolverá a tradução do código binário nas 4 bases nucleotídicas do DNA, adenina, timina, guanina e citosina. Algoritmos avançados otimizarão essa conversão, garantindo a integridade dos dados enquanto maximizam a densidade de armazenamento. As sequências de DNA resultantes serão sintetizadas em laboratórios, criando fitas físicas que contêm tudo, desde arquivos históricos até mídia de entretenimento. Esses dados biológicos podem ser armazenados em ambientes com controle climático, permanecendo estáveis por milênios sem degradação. A recuperação de informações do armazenamento de DNA será quase instantânea com o avanço das tecnologias de sequenciamento. Novos dispositivos de leitura usarão sensores quânticos e inteligência artificial para decodificar rapidamente dados armazenados, convertendo-os de volta ao formato digital para uso imediato. O sistema também terá mecanismos de correção de erros que asseguram a integridade perfeita dos dados, mesmo após séculos armazenados. A tecnologia revolucionará os centros de dados, transformando enormes fazendas de servidores em instalações compactas de armazenamento biológico. Esses novos centros consumirão menos energia e espaço que os sistemas tradicionais de armazenamento eletrônico, reduzindo muito o impacto ambiental do armazenamento de dados. A fácil replicação do DNA também proporcionará capacidades inéditas de backup, garantindo que informações importantes nunca sejam realmente perdidas. Mais intrigante, o armazenamento de DNA permitirá criar bibliotecas vivas, onde as informações são armazenadas dentro de bactérias inofensivas ou outros organismos. Esses portadores de dados biológicos se replicarão, criando arquivos autossustentáveis, que poderiam teoricamente sobreviver indefinidamente. Cientistas desenvolverão organismos especializados para armazenamento de dados, com salvaguardas para prevenir a reprodução descontrolada ou liberação no meio ambiente. As implicações para a sociedade serão profundas, pois a capacidade de armazenar grandes quantidades de dados em espaços microscópicos transforma a preservação e transmissão de informações. Registros históricos, dados científicos e artefatos culturais podem ser preservados para futuras gerações com segurança e longevidade sem precedentes.
A tecnologia também possibilitará novas formas de transmissão de dados, pois o DNA, com informações, poderá ser incorporado com segurança em diversos materiais ou até transmitido via sistemas biológicos. O desenvolvimento do armazenamento de dados em DNA também trará importantes considerações de segurança. Novos métodos de criptografia serão necessários para proteger informações armazenadas biologicamente. E protocolos criados para evitar acesso ou alteração não autorizados de dados baseados em DNA. A tecnologia também exigirá uma regulamentação cuidadosa para garantir sua implementação segura e prevenir possíveis abusos em sistemas biológicos. Obrigado por assistir. Certifique-se de assistir ao próximo vídeo sobre o futuro da tecnologia.